Obrigado, boa tarde a todos. E parabenizo a MB pela iniciativa. Eu acho que é um tema importante, interessante. E a mesma dor que o Jorge sente, eu sinto, né? Tenho contato com os residentes aí há pelo menos 20 anos e o que nós vimos é uma realidade muito parecida, um contato muito escasso com a radioterapia durante a graduação. Eu mesmo, na minha faculdade, eu tive uma semana, alguns têm uma aula, alguns não têm nada, e obviamente que isso acaba impactando, né, na nossa formação. Muitas pessoas deixam de se interessar pela especialidade por conta disso, e é muito importante que ao menos vocês tenham esse contato, esse conhecimento, até para saber indicar, né? Então, mais uma vez, parabenizo a MB por essa iniciativa. E eu lembro até que quando eu fui, né, quando optei pela especialidade, eu estava no quinto ano da faculdade, eu comentei com um colega, poxa, eu optei por fazer radioterapia. Eu lembro que ele virou para mim e falou, nossa, mas existe, né? Isso existe, essa especialidade? Eu não sabia. Então, isso mostra o quanto nós temos que caminhar para tornar essas especialidades mais difundidas. Então, eu sou médico radioterapeuta há cerca de 20 anos, hoje atuo na AC Camargo e no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, tenho mestrado e doutorado em Oncologia e faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Radioterapia. E começando, né, um slide muito parecido com o do Jorge, o que é radioterapia, né? Um conceito aí mais amplo e genérico, é um tratamento realizado com radiações ionizantes. Então, são radiações que elas vão ionizar um átomo, né, e a partir do momento que você provoca ionização, você vai ter o dano biológico. Existem diferentes fontes de radiação ionizante, as mais comuns são fótons, raios gama, raios X, né, então cobalto, um emissor gama, foi muito utilizado, ainda é, né, mas muito utilizado no passado em radioterapia, e a grande maioria dos equipamentos utilizados no mundo utiliza o raio-x, né, para o tratamento. E tem também a utilização de partículas, elétrons, isso está presente nos aceleradores lineares hoje em utilização na maioria dos serviços, e as partículas pesadas, né, prótons, nêutrons, mais recentemente até íons carbono. Então, a radioterapia com partículas pesadas ainda não é uma realidade no Brasil, na verdade, principalmente no hemisfério norte, e tem uma vantagem radiobiológica que ela permite com que a radiação fique muito mais restrita ao volume-alvo, né? Então, é algo que esperamos, né, que deve acontecer aí na nossa realidade nos próximos anos. E aqui eu coloquei uma ilustração, uma figura, para vocês terem uma ideia de como, né, como é um equipamento, ou o equipamento mais utilizado em radioterapia, que é um acelerador linear. Então, você tem um tubo que vai acelerar os elétrons a uma altíssima velocidade, ele vai se chocar com um alvo, né, de alto elemento atômico, geralmente tungstênio, e a partir disso que os raios-x são produzidos. E quanto mais você acelera esses elétrons, mais vai ser a voltagem da radiação produzida, né? Então, só para ter uma ideia, quando a gente está falando de raio-x para finalidade diagnóstica, eu estou falando de 50, 100 kV, né? Para radioterapia, a gente utiliza 100, 10 milhões, né, de electron-volts. Então, é uma ordem de grandeza muito maior, o que vai provocar um dano biológico muito mais importante. É uma abordagem efetiva no tratamento do câncer, utilizada há mais de 100 anos. Cerca de 60% dos pacientes com câncer, em algum momento da doença, vão precisar da radioterapia, seja com finalidade curativa ou paliativa, e em torno de 60% das vezes a radioterapia é utilizada com finalidade curativa. Então, embora a radioterapia esteja muito ligada à oncologia, né, ao tratamento do câncer, é sempre importante lembrar que ela também é utilizada no tratamento de doenças benignas, né? Então, tumores benignos, né, meningiomas, e outras doenças, como, por exemplo, irradiação de malformação arteriovenosa, radioterapia profilática para formação de queloide, né, após cirurgia em pacientes que têm histórico de formação de queloide, a radioterapia reduz esse risco. Mais raramente, isso era mais antigamente, né, a escola alemã fazia muito isso, a radioterapia para osteoartrite, né, então você fazia radioterapia nos cotovelos, joelhos, com uma dose bem baixa. E falando um pouco de histórico, né, de escola alemã, né, então lembrando, né, de um evento importante aí na medicina, a descoberta dos raios-x em 1895 por Wilhelm Röntgen. Então tem a foto clássica aqui com a esposa dele. Logo a seguir a descoberta de radioatividade por Henri Becquerel, que foi algo importante também. E nessa mesma época, né, em 1896, teve a descoberta do rádio pela Marie Curie. E nessa mesma época, então em 1896, surgiram os primeiros relatos da utilização de radiação ionizante, né, para o tratamento do câncer. Então, você tem essa tríade, né? Você tem exposição à radiação, o dano biológico e restituição do dano. Então, essa é uma figura clássica que tem em livros-textos, mostrando, na época, a utilização de elementos radioativos, provavelmente rádio, né? Você colocava em contato direto aqui com uma lesão
na hemifase, provavelmente um câncer de pele localmente avançado, e mostrando que você tinha, né, uma resposta da lesão. Só que o problema é que naquela época você não tinha um controle de dose, você não sabia exatamente o quanto de dose estava sendo administrado. Então você estava na época do que a gente falava dose eritema, né? Então, quando a pele começava a ficar vermelha, você antevia que estava chegando perto de uma dose limite, você parava de tratar. Infelizmente evoluímos, né? Então nós saímos dessa figura inicial, né, que é uma radioterapia, uma teleterapia, feita no início do século passado, né, zero de proteção radiológica, e hoje o que nós temos são aceleradores lineares como este, e que permitem utilizar diferentes níveis de energia, né? Lembra aquilo que eu falei, da ordem de grandeza, em torno de milhões de eletronvolts? Então, no mesmo aparelho, eu consigo utilizar energia de 6, de 10, de 15, 20. Isso é importante por quê? Porque quanto maior a energia, maior a profundidade que eu consigo atingir, poupando as estruturas mais superficiais. Então, se alguns de vocês já tiveram contato com pacientes tratados na década de 60, 70, você viu os pacientes após a radioterapia com espessamento cutâneo muito importante, né, até parecer uma carapaça. Isso de fato acontecia porque você utilizava uma radioterapia da ordem de kilovolts. Então, para você tratar uma lesão profunda, por exemplo, no pescoço, laringe, a pele recebia uma dose muito alta, né? Então, para você dar uma dose alta lá na profundidade, a pele recebia uma dose ainda maior. Hoje a gente consegue o fenômeno inverso, né? Quando eu utilizo uma alta energia, eu consigo dar uma dose alta na profundidade, poupando a pele. Então, isso permitiu nós tratarmos tumores mais profundos com segurança, por exemplo, câncer de pulmão, câncer de próstata. E como que acontece esse dano, né? Então, o principal alvo para os efeitos biológicos da radiação é o DNA. Então, a partir do momento que você tem a lesão no DNA, você vai induzir a morte celular, você pode induzir mutação, né, levando a carcinogênese, e algumas vezes até mesmo a morte funcional. E nós temos esses dois mecanismos de ação descritos, né, a ação direta e a ação indireta. Cerca de 2/3, né, da ação da radiação é pela ação direta. Então, o que acontece é que você tem um fotoincidente, ele vai ejetar o elétron, isso vai provocar hidrólise e formação de radicais de hidroxila, que, por sua vez, vão provocar a quebra do DNA. Isso é importante porque mostra o quão é importante você ter um tecido bem oxigenado. Você tem um tecido bem oxigenado, você tende a formar mais radicais de hidroxila, então, tumor bem vascularizado, bem oxigenado, tende a responder melhor. Tumor muito necrótico, pouco vascularizado, tende a responder pior. E isso é o porquê, né? Porque cerca de 70% depende da formação dos radicais de hidroxila. E o restante, né, os 30%, pela ação direta. Quando o próprio fóton, né, provoca a ejeção de elétron, o elétron vai provocar a quebra do DNA. Isso é mais comum, por exemplo, quando essa proporção muda quando você utiliza a radioterapia de partículas pesadas. Aí você tem praticamente todo o dano provocado pela ação direta. E essa é uma outra vantagem, né, da radioterapia com prótons, nêutrons e íons carbono, porque mesmo o tecido mal oxigenado ele vai responder, né? E na radiobiologia nós temos os 5 R's, isso é clássico na radioterapia, né? O que acontece? A maioria dos tratamentos ele é fracionado. Então você tem diferentes esquemas de radioterapia, tem radioterapia feita em 5, em 10, 15, 20, até 30 frações. E por que você tem que fracionar em radioterapia, né? Isso também vem de estudos experimentais no início do século passado. Então tinha um estudo francês famoso em que eles tentavam esterilizar carneiro com radioterapia. Então eles diziam que quando você fazia a dose única, você conseguia o objetivo, só que a pele do escroto sofria, né? Uma radiodermite muito intensa. E eles viram que quando eles fracionavam, conseguiam o mesmo efeito, né, a esterilização, só que a pele tolerava melhor. E a partir de então surgiram esses experimentos com fracionamento. Então mostrando aqui a curva da esquerda, né? Deixa eu só ilustrar aqui. Acho que tá. Desculpa, eu rodei, apertei, eu não devia. Então aqui na curva da esquerda, isso aqui é mostrando uma relação, né, entre a dose única administrada e a porcentagem de sobrevida. Então, quanto maior a dose, menor a porcentagem de sobrevida. E quando eu fraciono, eu tendo a preservar melhor, né? Isso é interessante pensando no tecido normal, mas obviamente não é interessante pensando no tecido tumoral. E aqui um gráfico mostrando a porcentagem de sobrevida em relação ao número de frações. Então, à medida que eu aumento o número de frações, eu tendo a preservar mais o tecido normal, né? O tecido tumoral ele não vai ter um decaimento tão rápido quanto em dose única, mas isso vai acontecer. Aí vocês podem pensar, poxa, mas se eu vou fracionar, eu vou poupar melhor o tecido normal, eu também vou poupar mais o tecido tumoral. De fato, isso acontece, né? Mas
O pulo do gato é que o mecanismo, todos nós, né, as células normais, elas têm um mecanismo de reparo à lesão radioinduzida, né, e os tecidos tumorais não. Então, isso que vai fazer essa diferença de redução, né, de população de células tumorais em relação às células normais ao longo do tempo. Então, acho que esse é um conceito importante, e por isso que a radioterapia tem esses diferentes esquemas, né, de fracionamento utilizados. Lembrando, né, como qualquer tratamento, o objetivo aí é você otimizar o controle tumoral, curar, né, limitando a toxicidade tanto aguda quanto tardia. Existe essa relação, quanto maior a dose, maior a chance de cura, mas também maior a chance de dano. E como que nós temos conseguido, né, obter esse ganho terapêutico, vencer essas limitações? É o avanço tecnológico, né? A radioterapia, como a medicina, evoluiu muito aí nesses últimos 20 anos, a reboque da evolução da informática, e essa figura é bastante ilustrativa, né, porque eu peguei essa transição. Então, quando eu entrei na residência, já anos 2000, a maioria dos tratamentos era com radioterapia 2D, né, ou bidimensional. E essa figura, acho que ilustra bem, né, numa radioterapia 2D. Aqui é uma lesão sugestiva de meningioma, né, na região, adjacente ao tronco cerebral, né. E, então, vocês veem que no planejamento 2D, o que nós utilizávamos eram dois campos paralelos opostos, laterais. Então, aqui em vermelho está a dose alta, consigo dar a dose adequada no tumor? Sim, mas eu irradio uma grande extensão da lesão, né, um grande volume, além do volume-alvo, por exemplo, hipófise, lobo temporal direito, né. Depois do 2D, nós tivemos um avanço aí que foi a radioterapia 3D. Então, nesse tipo de técnica, nós utilizamos a tomografia para a definição do volume-alvo, não uma radiografia simples. E conseguimos também otimizar o arranjo de campos. Então, em vez de 2 campos, eu consigo entrar para um campo oblíquo posterior esquerdo, anterior esquerdo, né? E isso faz com que a área de alta dose fique mais restrita ao volume-alvo, né? E eu consigo poupar de maneira mais efetiva as estruturas adjacentes. E um outro salto, né, isso mais importante ainda, que na nossa realidade se tornou bastante presente de 2005 para cá, foi a radioterapia de intensidade modulada, MRT. O que acontece aqui? Eu consigo modular a profundidade do feixe, e aí a isodose, né, a região de alta dose, fica ainda mais restrita ao volume-alvo. Então, isso tem permitido, né, obter um ganho terapêutico e reduzir toxicidade, né, e otimizar a chance de controle. Quais são as principais indicações de radioterapia? A radioterapia pode ser utilizada de maneira exclusiva, isso em cânceres de próstata, cabeça, pescoço e pele, por exemplo, concomitante a tratamento sistêmico, seja quimioterapia, hormonoterapia ou mais recentemente imunoterapia, então câncer canal anal, né, o esquema clássico do Nigro, câncer de laringe, então os protocolos de preservação de laringe e hipofaringe, que com radioquimioterapia você consegue preservar quase 80% dos casos, câncer de bexiga, pulmão, né, próstata, quando você associa hormonoterapia, finalidade neoadjuvante, né, pré-operatória, isso acontece em câncer de reto, em alguns casos de câncer de pulmão, ou adjuvante, ou pós-operatória, câncer de mama, cabeça e pescoço, sistema nervoso central, e, né, quando a finalidade é paliativa, principalmente em casos de doença metastática, metástase óssea, metástase cerebral. Essa é a jornada do paciente, né? Então, como que esse paciente ele evolui aí desde que ele chega na consulta inicial. Então, uma vez que há indicação de radioterapia após a avaliação inicial, esse paciente vai para a simulação, então é feita uma tomografia da região de interesse, as imagens são coletadas, aí o médico faz o delineamento, definição do volume-alvo e das estruturas de risco. Então, no caso como aquele, né, aquele meningioma, eu vou lá, defino o meningioma corte a corte, depois tem que delinear tronco cerebral, nervos ópticos, olhos, tudo isso é importante para a gente conseguir fazer um planejamento, e aí um radioterapeuta assim, o físico não faz nada, né? Então, a partir do momento que eu defino, prescrevo dose, defino a restrição de dose em cada uma das estruturas críticas, o físico vai tentar encontrar o melhor arranjo de campos para conseguir respeitar isso. E depois o tratamento propriamente dito, que vai variar aí de 1, às vezes até 30 frações. Todos esses pacientes eles passam em revisões semanais com o médico, às vezes com o nutricionista, dentista, né? Então, o enfoque multidisciplinar é muito importante no tratamento do paciente com câncer. E, ao final do tratamento, o paciente recebe alta e entra na fase de seguimento. Então, aqui para ilustrar um pouco melhor o que é o delineamento. Então, eu recebo uma tomografia de um paciente com câncer de próstata. Eu delineio a próstata, a bexiga, reto, estruturas ósseas, né? E logo a seguir vem o planejamento com a definição de arranjo de campos. Então, aqui eu tenho um planejamento de um câncer de próstata com 6 campos oblíquos, e naquela imagem tridimensional à esquerda dá para ver, né, quando eu consigo dar uma dose alta de interesse na próstata,
e o volume de bexiga de reto irradiado, né, isso é inevitável, alguma dose vai chegar, mas é uma dose muito baixa, e isso traz uma toxicidade muito baixa. Aqui uma comparação entre a técnica 3D e MRT, né, para um paciente com câncer de próstata, que a gente consegue com o MRT, né, a gente brinca que a isodose ela faz curva, né? Então, se vocês repararem aqui essa interface entre a próstata e o reto, vocês veem que essa faixa vermelha ela se curva, né? Ela tende a fugir da próstata. Então, isso realmente trouxe muito mais facilidade para esses casos mais desafiadores, por exemplo, reirradiação, câncer de cabeça e pescoço, né? E ao final, né, como que eu consigo, antes de liberar um planejamento, né, qual que é a última, vamos dizer assim, a última etapa antes de liberar um tratamento para ser iniciado? A avaliação do histograma dose-volume. Então, para cada estrutura que eu delineei, eu vejo nesse gráfico quanto de dose está chegando em cada volume. E eu já tenho, nós temos tudo isso pré-definido. Então, por exemplo, eu não tolero que a dose de 70 Gray, que é uma dose muito utilizada em câncer de próstata, não seja administrada mais do que 20% do volume-alvo. Né? Então, respeitando cada um desses critérios, eu consigo liberar um planejamento com segurança. Quando eu falo em tecnologia, tem todo esse trabalho de bastidores, né, do planejamento, desempenho de software, mas tem o hardware. Né? Então, o que os equipamentos têm de diferente que permitem fazer esse tratamento mais conformado? Então, aqui tem o gantry, né, o cabeçote de um acelerador linear, e nesse diagrama superior à esquerda, a gente vê um colimador que era comum, né, que era o que eu vi, o que eu aprendi, um colimador simples. Então, você não conseguia fazer com que o colimador ficasse exatamente no formato do tumor. Então, imagina esse tumor aqui, parece um mapa de Minas Gerais, aí, né? Eu irradiava um quadrado, né, não conseguia conformar. Então, surgiram na década, no início dos anos, no final dos anos 90, início dos anos 2000, surgiram esses colimadores multifolhas. Então, eu consigo fazer com que ele fique exatamente no formato do volume-alvo. Né? Então, aqui só mostrando, né, como que é um colimador multifolhas, ali mostrando uma relação entre colimadores de múltiplas folhas, próstata, reto e bexiga. E aqui um paciente posicionado, né, mostrando o formato do campo de radiação muito parecido com o formato da próstata. Para terminar, falar um pouquinho de outras técnicas e modalidades, né? Hoje, né, o próximo salto além do MRT é o IGRT, que é a radioterapia guiada por imagem. Então, na radioterapia guiada por imagem, antes de cada sessão, eu tenho um tomógrafo acoplado ao acelerador. Então, eu faço uma tomografia e vejo, por exemplo, se a bexiga e o reto estão adequadamente cheios. A gente consegue controlar até isso hoje. Né? Então, o paciente faz o planejamento com a bexiga com um determinado volume, e em cada sessão, antes de cada tratamento, eu verifico se a bexiga está dentro desse volume aceitável. Então, isso é um outro avanço que traz mais qualidade e segurança para o tratamento, e que também isso já está disponível na nossa realidade. Né? Uma modalidade de radioterapia bastante utilizada, é importante falar, é a bracterapia de alta taxa de dose. Então, se nós pudéssemos dividir a radioterapia em dois grandes grupos, a teleterapia, que é tudo que eu falei até agora, que é a radioterapia externa, quando a fonte de radiação está longe do paciente, e temos a bracterapia, que quando a fonte de radiação está próxima ou diretamente junto do tumor. Então, aqui é um exemplo de uma paciente com câncer de colo uterino submetida a uma bracterapia ginecológica. Nós colocamos os aplicadores, né, uma sonda intrauterina, uma sondas vaginais, e é como se irradiássemos de dentro para fora. Então, isso, por exemplo, faz parte do tratamento do câncer de colo uterino. Você faz 25 sessões de radioterapia externa e depois 4 sessões de bracterapia. Isso também é algo muito utilizado e disponível na nossa realidade. A radiocirurgia é o conceito quando você dá uma alta dose de radiação numa única fração de maneira bastante precisa. Isso é muito utilizado em tratamento de tumores cerebrais, metástases cerebrais. Né? E mais raramente, mas também bastante interessante, a utilização de radioterapia intraoperatória. Então, hoje você tem mini aceleradores que vão para o centro cirúrgico e você consegue fazer tratamentos restritos à cavidade. Então, aqui, por exemplo, um paciente submetido à ressecção de uma metástase cerebral, e você já faz a radioterapia intraoperatória no mesmo ato. Isso é utilizado em câncer de mama também. E para finalizar, só mostrando o panorama da radioterapia, esse é um censo de 2019 feito pela sociedade, só para vocês terem uma ideia como nós somos uma especialidade pequena, né? Temos em 2019 cerca de 650 profissionais, a maioria, obviamente, posicionada aí na região sudeste, e temos observado um crescimento que eu digo orgânico, né? Não há bons de crescimento da radioterapia, a gente percebeu um interesse maior pela especialidade nesses últimos 10 anos, agora uma especialidade de 4 anos, né? Então para a residência ela dura 4 anos, até 3 anos eram 3, agora são 4, e é uma especialidade de acesso direto,
E o que eu acho interessante é isso, você tem envolvimento direto com o paciente, então você faz procedimento, você faz consulta, se você gosta de imagem, você tem imagem, então é algo para quem tiver interesse, eu vou ficar à disposição, vou deixar meu contato aqui, tem meu e-mail, tem o site da sociedade, lá tem algumas informações muito interessantes, tem um relatório chamado Radioterapia 2030, que mostra um panorama da radioterapia atual e a perspectiva até 2030. E é isso, eu agradeço a atenção de todos e mais uma vez fico à disposição. Obrigado.